Olá pessoal, muito bom dia. Bem-vindos de volta aqui ao curso de Astronomia Geral do grupo de Astronomia Amadora Skylight Astronomics. Essa daqui é a nossa nossa aula sobre as leis de Kepler, né? E essa vai ser a terceira e última parte desses vídeos voltados mais para a Olimpíada Brasileira de Astronomia do ensino médio. Na primeira parte a gente estava estudando um pouquinho da forma, né, da órbita, então vimos a geometria da elipse e também a primeira lei de Kepler enunciada. Na segunda parte da aula, né, no segundo vídeo desse assunto, nós falamos da segunda e da terceira lei de Kepler, algumas aplicações. E aqui nessa terceira parte a gente vai ver algumas extensões das leis de Kepler e também resolver alguns exercícios. Vamos dar uma olhadinha em alguns exemplos da resolução de questões envolvendo esse assunto. Tudo bem? Vamos lá então. A primeira coisa que eu queria dizer é que o Kepler, quando ele elaborou as suas leis, né, elaborou em meados de 1600 e pouco antes, depois de Cristo, e a ideia dele era descrever o movimento dos planetas ao redor do Sol. Então ele tentou elaborar uma maneira de descrever, de dizer como que os planetas se movem, baseado, né, nos dados observacionais daquele sujeito Tycho Brahe, né? O Kepler ele não sabia por que era assim, né? Não se tinha informações. A mecânica clássica, né, veio só depois com o Isaac Newton. E a partir da mecânica é que a gente conseguiu descobrir o porquê que os planetas se movem como movem. Então o Kepler ele só descreveu, tá? Quando Newton elaborou as suas leis da mecânica, né, as três leis de Newton, ele viu que ele conseguia, através das leis de Newton, chegar até as leis de Kepler. Então, as leis de Kepler elas foram meio que revisadas, né, pela mecânica clássica e, através disso, a gente pôde expandir a aplicação das leis de Kepler para outras situações que o próprio Kepler não tinha previsto. Tá? Então vai ser mais ou menos nessa ideia que a gente vai trabalhar no comecinho aqui desse vídeo. Vamos ver como que a mecânica clássica expandiu, né, as leis de Kepler. Vamos lá então? Ainda falando um pouquinho da forma da órbita, então a gente vai expandir as leis de Kepler, dizendo que as órbitas planetárias de satélites, de qualquer coisa que seja, elas obedecem uma forma dada pelas seções cônicas. O que é isso? Então aqui, as órbitas keplerianas, órbitas relacionadas, né, às leis de Kepler, podem assumir a forma de um dos 4 tipos de seções cônicas da geometria. O que é uma seção cônica, né? Então a gente pega uma figura geométrica como um cone, isso daqui já é da geometria espacial, né? Um cone seria algo tridimensional, e a gente faz seções nesse cone. Então a gente pega o cone e corta esse cone de maneiras diferentes para obter formas geométricas diferentes aqui. Então nós temos 4 tipos de seções cônicas, né? Um círculo, a elipse, a parábola e a hipérbole, né? Aqui está como hipérbola, né? Mas que isso aqui provavelmente está em espanhol. Talvez. Hipérbola também pode ser chamada. A hipérbole é o termo em português que a gente mais usa. Bom, se a gente pegar esse cone, qualquer parte desse cone, né, e fizer um corte nesse cone paralelo aqui à base, né, a base circular desse cone, então eu pego o cone, corto e olho o resultado desse corte. O que eu vou ver é que nessa parte onde eu cortei, a gente tem o cone cortado numa forma de um círculo, né? Aqui não está um círculo, obviamente, porque eu estou vendo isso numa perspectiva, né? Mas se a gente fizer isso, a forma que eu vou ver vai ser uma forma circular. Se eu fizer um corte um pouquinho mais inclinado, né,
do que a inclinação aqui da base, né? Eu vou ver também nesse corte uma forma elíptica, daí eu vou ver uma elipse mesmo. Se eu fizer um corte agora paralelo a um dos lados desse cone, né, um dos lados aqui que não seja da base, eu vou ver uma forma geométrica, eu vejo que esse cone foi cortado com uma forma geométrica típica da parábola, né, típica de uma parábola. E se eu fizer um corte ainda mais inclinado, além aqui da inclinação dos lados desse cone, eu vou ter o formato de uma hipérbole. Tá? Então essas daqui são as 4 seções cônicas da geometria, e o que a gente sabe é que as órbitas de objetos no espaço, né, sujeitos à ação gravitacional, ela obedece uma dessas 4 formas, dependendo da situação. A gente vai ver o que determina cada uma delas depois. Essas órbitas circulares e elípticas, elas são chamadas de órbitas fechadas, né, porque elas completam uma órbita, elas retornam ao ponto de partida, enquanto que a órbita parabólica e a órbita hiperbólica, elas são órbitas abertas, elas não retornam ao ponto de partida, né? Então, se eu tenho um objeto numa órbita parabólica, ele vem até aqui o vértice, vai embora e não volta mais. Tá? Mesma coisa com as órbitas hiperbólicas. Tudo bem? Vamos lá. Aqui, da mesma maneira que a gente viu para elipse, né? Todas as seções cônicas elas podem ser representadas por uma equação, aqui no caso em coordenadas polares, né? Então associando a distância de um ponto a essa seção, né? A essa seção cônica, essa forma, e um ângulo relacionado aqui ao foco, né? Então o ângulo entre o foco e o ponto da forma, né? O ponto da elipse, o ponto da parábola, etc., que a gente está relacionando. Essa daqui é a equação geral, então nós temos aqui um quociente entre um termo aqui que nós vamos chamar de parâmetro, tá? Então esse daqui é o parâmetro. Deixa eu pegar a caneta branca. Ok. Esse daqui vai ser o parâmetro da seção cônica, certo? Também pode ser chamado de semilatus rectum, né? um termo aí um pouco mais pomposo, é um parâmetro. Então, isso daqui é o que vai ser diferente nos quatro tipos de seções cônicas que a gente tiver. Então, o parâmetro vai ser dividido por 1 mais a excentricidade dessa forma, né? Vezes o cosseno da coordenada angular, né? O cosseno do ângulo que eu esteja interessado. Eu não vou deduzir todas as equações, não. Eu fiz isso com a equação da elipse no primeiro vídeo. Se você quiser, dá uma olhada lá. Nas demais eu só vou apresentar, então só para a gente ter uma ideia de como essas coisas, né, se apresentam na geometria. Então aqui a equação em coordenadas cartesianas do círculo é bem conhecido, né? Quadrado do x mais quadrado do y é igual ao quadrado do raio do círculo. Na elipse nós vimos bastante também a equação cartesiana, vimos como que a gente obtém isso daqui. A equação da parábola ela é bem parecida, né, com as famosas equações de segundo grau, funções de segundo grau que a gente vê no ensino médio. Aqui ela tá bem simplificada, né? Não tem nenhum outro termo, só os 2 termos das coordenadas e multiplicado por um coeficiente aqui. E a hipérbole, repare que ela é bem parecida com a equação da elipse, só trocando o sinal aqui, né? Então na elipse nós temos esse termo mais esse termo igual a 1. Aqui nós temos esse termo menos esse termo também igual a 1. É o que vai dar a equação cartesiana da hipérbole. Com relação à excentricidade, nós vimos que o círculo ele tem excentricidade igual a 0, né? A elipse ela vai ter excentricidade dada por essa expressão aqui, né? E isso daqui vai dar sempre um número entre 0 e 1, né? Lembrando que excentricidade 0 vai dar um círculo, e no caso excentricidade 1 aqui, a gente já vai ter uma outra forma geométrica que é a parábola, tá? Então a parábola é uma seção cônica com excentricidade igual a 1.
E a hipérbole a gente vai ter também a mesma expressão para a excentricidade que a elipse, só com sinal trocado. Aqui nós temos um menos isso, e aqui um mais isso daqui. Tá? E esse resultado sempre vai ser um valor maior do que 1. Tá? Então a hipérbole é uma seção cônica com excentricidade maior do que 1. E qual que é o termo que vem aqui em cima, né, nessa equação em coordenadas polares? Né? O parâmetro do círculo é o próprio raio. Tá? O parâmetro da elipse nós vimos, né, num dos exemplos do primeiro vídeo, é o semi-eixo maior, o A, vezes esse termo que está aqui, 1 menos a excentricidade ao quadrado. O parâmetro da parábola, então o termo que vai estar aqui na parábola é isso daqui, é um negativo de 1 sobre 2 vezes o coeficiente que está aqui na equação. Né? Então, isso daqui já não dá mais para a gente falar de semi-eixo maior. No caso, semi-eixo maior de uma parábola é um número infinito. Então, não tem como a gente falar isso aqui. Então, o coeficiente que está multiplicando aqui nessa equação, né, é o que vai dar o parâmetro da equação da parábola em coordenadas polares. E no caso da hipérbole, também parecida com a elipse, só trocando, né, invertendo o sinal aqui do termo que está aqui dentro. Então, aqui na hipérbole nós temos o A, né, esse coeficiente aqui, multiplicando a excentricidade ao quadrado menos 1. Certo? Então, bem parecido aqui. Acho que a única mais diferente um pouquinho é, por incrível que pareça, a própria parábola, né, que tem aí umas expressões mais distintas. As outras são bem relacionadas, né, uma com a outra. Tudo bem? Vamos lá, alguns exemplos disso daqui. Então, só para a gente descrever como que essas equações se traduzem em figuras, né, nós temos aqui a equação de um círculo, x ao quadrado mais y ao quadrado igual a 4. Então, isso daqui daria um círculo de raio igual a 2. Né? Centrado aqui na origem, né, porque eu não tenho nada somando esses x e y aqui dentro. Uma elipse também centrada, né, na origem desses eixos. Então, x ao quadrado sobre 9. Esse 9 seria o a ao quadrado. Né? Então, seria o semi-eixo maior ao quadrado. Então, semi-eixo maior igual a 3 unidades aqui. Então, esses são exemplos de seções cônicas fechadas. De uma parábola agora, por exemplo, y ao quadrado igual a 4x daria uma forma como essa daqui, tá? Então, uma forma aberta, né? E a hipérbole, né? 4x ao quadrado menos 9y ao quadrado igual a 1. Isso aqui é um exemplo de uma hipérbole, e a hipérbole descrita por essa equação tem essa figura aqui, tem essa cara. Repara aqui que a hipérbole ela tem linhas, né? De ambos os lados daqui dos eixos, né, de coordenadas. Isso porque se eu cortar um cone para formar uma hipérbole, ele vai cortar o cone, né, as duas pontas do cone, né, tanto na parte que estende para baixo quanto na parte que estende para cima. Então, a gente vai ter duas linhas aqui. Obviamente que uma órbita hiperbólica, ela obedece apenas uma, né, dessas linhas. A outra é dada apenas pela matemática da hipérbole, né? Mas uma órbita hiperbólica, né, um caso real hiperbólico, você obedeceria uma delas só. Tudo bem? Então vamos lá, vamos aplicar agora um pouquinho das leis de Newton para a gente explicar algumas das coisas que nós vimos. Uma delas é a órbita circular, né? A velocidade da órbita circular. Lá no segundo vídeo, né, na segunda lei de Kepler, a gente deduziu a velocidade circular a partir das leis de Kepler. Aqui nós vamos deduzir a partir das leis de Newton. Então, nós vamos ter aqui uma massa 1, aqui muito maior, né, do que uma massa 2. A gente vai assumir essa aproximação. Massa 1 é igual, então vou representar por um M maiúsculo, e a gente vai considerar que essa massa 1, esse M maiúsculo, é muito maior do que a M2, certo? Então, a gente vai estar trabalhando com isso. Então, pode ser, por exemplo, o Sol e qualquer outro objeto do Sistema Solar, né? O Sol e um planeta, pode ser a Terra e um satélite, né? Qualquer coisa assim.
A órbita está aqui descrita, uma órbita circular. Então, eu sei que esse objeto aqui, M2, ele tem uma velocidade circular. A velocidade sempre é tangente à órbita, né? Então, estou representando ela para cima. E, de acordo com as leis de Newton, eu sei que esse objeto aqui, ele está sujeito a uma força gravitacional sempre apontada para o objeto central aqui, sempre apontada para o outro objeto. Obviamente que pela terceira lei de Newton, esse objeto também vai sofrer uma força gravitacional com mesma intensidade, sentido contrário, né? Mas nós não vamos representá-la aqui porque nós estamos adotando este objeto aqui como centro, né, de referência, né, como meu referencial. Então, não vamos lidar com isso aqui agora, não. Vamos simplesmente assumir que seja essa situação. Quero ver o que está acontecendo com esse cara aqui. Certo? Então, essa força aqui, ela sempre vai estar apontada para o centro aqui desse círculo, né? Então, eu posso dizer que a força gravitacional, nesse caso, né, numa órbita circular, é uma força centrípeta. Uma força centrípeta lá das leis de Newton, é uma força sempre apontada para o centro. Certo? Então, vamos lá. Aqui nós temos a segunda lei de Newton, princípio fundamental da dinâmica, que diz que a soma de todas as forças que atuam sobre um determinado corpo é igual à massa desse determinado corpo vezes a aceleração que ele vai sofrer, né? Também pode ser enunciada de uma outra maneira, né? Se a gente passar esse m para cá, posso enunciar que a aceleração que um corpo sofre, ela é diretamente proporcional à soma das forças e inversamente proporcional à massa que ele tem. Bom, essa é a segunda lei. Nessa situação, o que a gente vai ter, então? Como força, a única força envolvida aqui é a força gravitacional, a massa é a m2 mesmo, e a aceleração é uma aceleração centrípeta, uma aceleração que está sempre apontada para o centro, que vai apenas modificar a forma, né, da trajetória desse objeto, né, mas não vai alterar a rapidez com que esse objeto se desloca. Como essas forças e essa aceleração ela vai estar sempre apontada para o centro, né, eu posso simplesmente ignorar o caráter vetorial dela, né, e trabalhar com base nas suas magnitudes apenas. Então, a magnitude da força gravitacional é igual à massa 2, né, o m2 aqui, vezes a magnitude da aceleração centrípeta, né? E agora eu posso substituir essas magnitudes pelas expressões que eu conheço das leis de Newton. Então, aqui nós temos, né, a expressão dada da força gravitacional, Gm1m2 sobre r ao quadrado, né, distância ao quadrado, é igual a m2 vezes a aceleração centrípeta, que tem essa expressão aqui, que tem esse aspecto, né? Velocidade ao quadrado, né? Rapidez ao quadrado, magnitude da velocidade, né? Rapidez ao quadrado, dividido também pelo raio aqui da órbita. Aí, se eu isolar, o que eu quero é a velocidade da órbita circular, então eu vou isolar esse v quadrado, né? De um lado, isso daqui eu posso cortar, vai embora, aparece nos dois lados. E eu passo esse r aqui para o outro lado, multiplicando, cancela com esse quadrado aqui. Então fica essa situação. Tiro a raiz dos dois lados, então eu tenho a minha expressão para a velocidade circular, que eu já tinha, né, obtido a partir das leis de Kepler, né? Então fica raiz de g é a constante gravitacional universal, m1, que é o m, né, o mzão aqui no caso, a massa maior, dividido pelo raio da órbita. Tá? Agora a gente vai trabalhar com uma outra velocidade, que é chamada velocidade de escape, tá? Que a gente vai deduzir a partir da relação da conservação de energia mecânica total. Então vamos lá. Primeiro, o que vem a ser velocidade de escape? Velocidade de escape é a mínima velocidade, é a menor velocidade que um corpo deve ter, que ele deve ser lançado, inclusive, tá? Aqui, atenção a esse termo lançado, para poder escapar da influência gravitacional de outro. Reparem que esse termo lançado é diferente de ser propulsionado, diferente de ser acelerado. Então, quando eu mando um foguete para o espaço, esse foguete está sendo propulsionado para cima, certo? Não é essa a situação.
A situação aqui que eu estou descrevendo é, eu pego, sei lá, uma pedra, jogo ela para cima, né? Com que velocidade eu tenho que jogar essa pedra para cima para ela escapar da ação gravitacional da Terra? Essa é a velocidade de escape, certo? Então eu lanço e solto. Eu lanço com uma velocidade inicial, essa velocidade inicial é a velocidade de escape para que esse objeto, né, escape da ação gravitacional de um corpo qualquer. Tudo bem? Então, vamos ver essa seguinte situação. Então, nós temos nessa situação aqui uma maçona, né, uma maçona bem maior do que a minha massinha, que está aqui, certo? Essa massinha está a uma distância r do centro de gravidade do sistema, no caso aqui o centro da massa grande. Então pode ser, se eu estiver lançando uma pedra daqui da superfície da Terra, então o meu centro gravitacional vai ser o próprio raio aqui da Terra, né? O centro da Terra, então a distância relacionada é o raio da Terra. Se for um satélite, por exemplo, mesma coisa, daí eu tenho que considerar o raio da Terra mais a altitude desse satélite, certo? Mas enfim, essa daqui é a distância que esse objeto está deste daqui. Eu sei que este objeto ele sofre a influência de uma força gravitacional, sempre apontada para o centro de gravidade, e eu lanço esse objeto com uma certa velocidade, lanço ele para cima com uma certa velocidade v, certo? Vamos lá. Eu sei que esse objeto, quando ele está nessa situação, ele está com uma certa velocidade e a uma certa distância do centro gravitacional, eu sei que ele tem uma determinada quantidade de energia cinética, energia associada ao movimento, tá? Dada por essa expressão aqui que nós conhecemos lá da física do ensino médio, né? A massa vezes a velocidade ao quadrado dividido por 2. E nós temos também uma energia potencial relacionada a esse objeto aqui. Certo? Se for numa situação genérica, a gente tem que considerar a energia potencial, ela é negativa porque a força da gravidade é uma força atrativa, uma força de atração. Então, energia potencial é negativa de G, constante gravitacional universal, Mzinho, maçona, massinha, produto delas, né? Dividido pela distância. Certo? E a energia total eu posso obter simplesmente somando essas duas expressões. Agora, somar essas expressões significa considerar esse sinal de menos. Não me vai errar com o sinal de menos, tá? Então, a energia total do sistema ela é dada por essa equação aqui. Energia total é igual a energia cinética mais energia potencial, ou seja, menos GMM sobre R. Certo? Bom, eu sei que pelo princípio da conservação da energia, a energia total, né, num sistema assim, sem atrito, sem nada, sistema hipotético ideal, a energia total ela é conservada. O que isso significa? Que a energia total que eu tenho no início do meu sistema, a hora que eu começo a analisar o meu sistema, ela vai ser igual a todo instante. Então ela vai ser igual à energia total, a energia mecânica total no final do meu sistema, né? Não, quando eu paro de analisar o sistema, no final das contas, ela vai ser sempre igual. Vai ser sempre constante em qualquer situação, né? Esse termo aqui vai ser sempre constante em qualquer situação. Agora, como eu quero analisar a velocidade de escape, então vamos ver a seguinte coisa. Eu lanço a pedra para cima, certo? Se eu lançar uma pedra para cima, eu vou ver que ela sobe até um certo ponto e depois ela volta. Ela cai de novo, certo? Se eu lançar com mais força ainda, com mais velocidade, ela sobe mais e volta de novo, né? A minha ideia é qual é a velocidade que eu tenho que lançar essa pedra e ela não voltar mais, né? Aí quando eu faço isso, se eu lançar essa pedra e ela não voltar mais, então eu estou lançando essa pedra com uma velocidade maior do que a velocidade de escape. A velocidade de escape é a menor velocidade que eu tenho que lançar essa pedra para ela não voltar mais. Então, qual que seria a situação limite? Quando eu lanço essa pedra, ela vai perdendo velocidade, até que ela chega numa distância infinitamente grande, né? E fica com velocidade zero, tá? Ela nem continua o movimento para frente, mas também não retorna. Se ela está com velocidade zero numa distância infinitamente grande, vamos ver o que acontece. Velocidade zero, eu cancelo a energia cinética, né? Distância infinitamente grande, eu tenho um número infinitamente grande no denominador de uma fração, o que acontece com essa fração? Também vai a zero, né? Então, eu digo que nessa situação da velocidade de escape, a energia final ela é zero,
ela soma zero, total zero. Então, pelo princípio da conservação de energia, a energia inicial também tem que ser igual a zero, certo? De alguma maneira eu também tenho que ter que essa expressão aqui, essa expressão, fique igual a zero para a velocidade de escape, certo? Então vamos ver, né, nessas expressões como que isso fica. Né? Colocando a velocidade de escape aqui, vou isolar a velocidade de escape de um lado, então eu vou ficar com essa expressão. Passo isso daqui para o outro lado com sinal positivo, multiplico por 2, passo esse 2 para cá, e o mzinho cancela porque aparece nos dois lados da equação. Então eu fico com isso daqui. Agora tiro a raiz positiva dos dois lados, fico que a velocidade de escape é a raiz de 2 vezes g, mzão, sobre a distância. No caso, ou pode ser o raio de uma órbita. Ok? Então esse é o valor da velocidade de escape. Com relação à forma da órbita, então a gente vai analisar quando que as órbitas são abertas, quando que as órbitas são fechadas a partir dessa velocidade de escape. Então, de várias situações relacionadas à velocidade, aliás. Né? Então vamos supor que eu tenho aqui, né, um objeto, um mzão, né, e aqui um mzinho, né, e eles estão a uma certa distância, né, um do outro, e esse mzinho está com velocidade inicial zero. Né, ele está em repouso lá no espaço. O que vai acontecer com esse objeto? Nada, ele simplesmente vai cair. Né? Um objeto com velocidade zero, ele cai. Né? Ele cai aqui em direção ao objeto maior. Como se eu pegasse uma pedra mesmo e soltasse ela, ela cai no chão. Certo? Tudo bem? Então, agora vamos analisar uma outra situação. Eu tenho o mesmo objeto, a mesma maçona aqui, mesma massinha aqui. Opa, deixa eu tirar aqui, senão ele vai me atrapalhar. A mesma massinha aqui, certo? Só que agora eu tenho uma velocidade associada a essa massinha, né? Vamos supor que essa velocidade seja assim, essa velocidade esteja perpendicular aqui à posição, né, dessa massinha em relação à maçona. Vamos lá, vamos supor que essa velocidade que eu lanço de lado, né, vamos dizer, essa massinha, com uma velocidade maior do que zero, claro, né, só que menor do que a velocidade circular. Se eu fizer isso, essa massinha ela vai descrever uma órbita elíptica ao redor dessa maçona, obviamente, claro que se ela não cair, né, se ela não se chocar em algum ponto, né, se ela conseguir uma velocidade suficiente para contornar essa maçona, né, as dimensões dessa maçona, ela vai descrever uma órbita elíptica aqui ao redor dessa maçona, certo? E nessa situação, se eu fizer exatamente isso, né, ela vai estar situada no apocentro dessa órbita. Tá? Se eu aumentar agora, se eu fizer essa mesma situação agora, só que lançar esse objeto aqui, dessa maneira, com uma velocidade igual à velocidade circular, ou seja, igual à raiz de gm sobre a distância que ela está do corpo maior, claro, se ela está com a velocidade circular, a órbita dela vai ser circular, obviamente. Se eu lançar da mesma maneira, né, mesmo tipo de velocidade aqui, só que com uma velocidade maior do que a circular, só que ainda menor do que a velocidade de escape, eu de novo vou ter uma órbita elíptica ao redor do corpo maior, tá? Só que a posição nesse caso aqui desse objeto vai ser uma posição pericêntrica. Então esse objeto vai estar localizado no pericentro da órbita, a órbita vai se estender lá para frente, então o apocentro está aqui embaixo nessa situação. Tá? É bem interessante isso daqui. Reparem que todas essas órbitas, elas são órbitas fechadas, né? Porque elas retornam aqui ao ponto, esse daqui não é a órbita, né? Mas essas órbitas aqui, elas são órbitas fechadas, né? Então elas retornam ao ponto de partida, elas completam aqui uma volta inteira. Tudo bem? E a característica dela, para a gente dizer se isso é uma órbita fechada ou não, a gente pode usar a relação de energia. Se a energia total for menor do que zero, ela vai ser uma órbita fechada.
Tá? O que é energia total menor do que zero? A energia potencial dela é um valor maior, número absoluto maior do que a quantidade de energia cinética. Então, se ela tiver mais energia potencial do que energia cinética, então significa que ela ainda está presa ao campo gravitacional. Se ela tiver mais energia cinética, ela não estará presa ao campo gravitacional. Essa é a ideia. Se eu lançar esse objeto com uma velocidade igual à velocidade de escape, então eu sei que essa órbita vai ser parabólica. Então, se eu lançar a partir daqui, né, com uma velocidade igual à velocidade de escape, a órbita que ela faria seria uma órbita com o formato de uma parábola. Nesse caso, a energia total é igual a zero, como nós vimos, né, no slide anterior. E se eu lançar esse objeto com uma velocidade maior do que a velocidade de escape, se ele estiver aqui com uma velocidade maior do que a de escape, a órbita dele vai ser uma órbita hiperbólica, né? Com energia total maior do que zero. Aqui, nesse caso, né, energia cinética, o valor da energia cinética maior do que o valor da energia potencial. Então, essas duas órbitas aqui, a órbita parabólica e a órbita hiperbólica, elas são abertas porque o objeto não retorna mais à mesma posição. Ele simplesmente vai embora e escapa do campo gravitacional desse objeto aqui, desse objeto maior. Tudo bem, pessoal? Isso aqui eu acho um quadrinho bem interessante para a gente analisar. É bem bonita, eu acho bem bonita a relação dessas velocidades aqui com a forma da órbita e a posição desse objeto na órbita. Bem interessante. Vamos lá, vamos ver alguns exemplos aqui para a gente encerrar essa aula. Alguns exemplos, né, alguns exercícios resolvidos. Vamos lá. Primeiro, um cometa passa próximo e ao redor do Sol, descrevendo uma órbita parabólica. Né? Calcule sua velocidade orbital quando sua distância ao Sol é de 1,10 unidades astronômicas. E quando será a sua próxima volta ao redor do Sol? Bom, já vamos resolver essa parte aqui, né? Quando que será a sua próxima volta ao redor do Sol? Quando que esse cometa vai voltar a passar pelo Sol? Nunca. Né? Se a órbita for parabólica, ela é uma órbita aberta. Passou pelo Sol, foi embora, acabou. Não volta mais. A não ser que aconteça alguma outra coisa, né? Que esse cometa se choque com algum outro objeto tal, e modifique a forma da órbita. Aí é outra história. Mas se nada mais acontecer, esse cometa nunca mais vai retornar ao Sol, ele vai embora. Vamos lá, vamos calcular isso aqui. Então nós temos essa situação. A velocidade, não sei qual é o ponto. Né? Não sei se ele está aqui no vértice da parábola, não sei onde ele está. Eu sei que ele está a essa distância com uma certa velocidade. Quero calcular. Como é que eu vou fazer? Parto do princípio de que a energia é igual a zero, certo? Então eu aplico essa equação aqui. Né? Energia cinética, energia potencial com sinal negativo, isso aqui tem que ser igual a zero. Né? Cancelo, né? Obviamente cancelo mzinho para cá e vou depois isolar, né, o termo da velocidade. Aqui só uma coisa, né? Eu estou dando a distância desse cometa ao Sol em unidades astronômicas, mas para fazer essas contas eu acho que seria interessante a gente converter no sistema internacional. Então eu vou converter aqui para metros usando esse fator de conversão aqui. Tá? Isso vai me dar um valor de 1,65 vezes 10 a 11 metros, né? É a distância que ele está. E daí eu coloco na equaçãozinha da velocidade, né, que é a própria velocidade de escape. Né? Se eu isolar o V nessa equação aqui, eu vou obter a velocidade de escape. Daí é só substituir os valores. Aqui eu tenho a constante gravitacional universal, aqui eu tenho a massa do Sol, que eu procuro lá no Wikipedia. No caso de um enunciado, eu daria, né, tanto o valor de G quanto a massa do Sol. Né? Então, isso aqui devem ser dados. Fator de conversão também, né? A gente poderia usar, né? 150 milhões de quilômetros seria uma forma de a gente converter. Mas também poderia ser dado. Então, está tudo aqui. Só substituir esses valores, ponho lá na maquininha, o resultado dá 4,01 vezes 10 a 4 metros por segundo. Isso daqui dá, então, uma velocidade orbital desse cometa de 40,1 km por segundo nessa situação. Certo? Vamos lá, próximo exemplo. Isso aqui é uma questão tirada de um livro de física de ensino superior, mas um livro de física
dos primeiros anos, né, do curso de Física do Ensino Superior. Então ainda dá para a gente fazer com as leis que nós estudamos até o momento. Então vamos lá, em março de 2006 foram descobertos 2 pequenos satélites orbitando Plutão, um deles a uma distância de 48 mil quilômetros e outro 64 mil. Já sabia que Plutão possuía um grande satélite, Caronte, né, orbitando a 19.600 km com um período orbital de 6,39 dias. Supondo que os satélites não se afetem um ao outro, encontre os períodos orbitais dos 2 satélites sem usar a massa de Plutão. Então aqui a massa de Plutão não está sendo dada. Tá? Então eu tenho que inventar alguma outra maneira de resolver isso. Sempre é legal a gente fazer um desenhinho, né, para ilustrar a situação que a gente tem. Então aqui a gente tem Plutão, né, Caronte, aqui os 2 satélites, né, os 2 outros satélites naturais, que ele não deu o nome, então eu vou chamar ele de A e B, o A, esse a 48 mil quilômetros, e o B a 64. Terceira lei de Kepler. O que é a terceira lei? Terceira lei de Kepler me diz, né? Aqui, como eu estou associando a períodos orbitais, tal, então é interessante a gente usar a terceira lei. Terceira lei, na forma genérica, a gente tem que o período orbital ao quadrado é igual a 4π² sobre g vezes a soma das massas, vezes o semi-eixo maior ao cubo. Certo? Então, no caso, nós temos essa relação. Mas o que na realidade a terceira lei de Kepler está me dizendo? Que isso daqui e isso daqui são diretamente proporcionais e o termo de proporcionalidade é uma constante, né, que eu posso simplesmente chamar de uma constante K qualquer. Certo? Aqui só um detalhe que eu acho que o enunciado meio que deixou passar. Né? Eu posso fazer isso daqui se eu tiver, por exemplo, uma massa, novamente, uma massa muito maior do que as demais. No caso, a massa de Plutão e a massa de Caronte, né, eu não posso dizer que a massa de Plutão seja muito maior do que a massa de Caronte. Ela é maior, só que Caronte é uma lua com tamanho bem considerável ao próprio planeta, relacionado ao próprio planeta. Então a massa de Plutão não é tão maior assim. Então, a princípio, eu não poderia fazer o que eu vou fazer na resolução dessa questão. Tá? Mas se a gente encarar que esses satélites aqui, eles estão orbitando não Plutão em si, mas estão orbitando o sistema formado por Plutão e Caronte, tá? Então aí sim eu posso dizer que a soma da massa de Plutão e Caronte seja, né, uma coisa só. Né? Aí eu posso fazer. Então, vamos lá. Tirando isso, essa picuinha, né, a parte, eu digo que pela terceira lei de Kepler, isso daqui é proporcional. Então a razão entre essas coisas é uma constante que eu estou chamando de K. Aí eu posso simplesmente pegar que essa constante vale, é uma constante, então ela vale para todos os satélites que estão orbitando esse sistema, certo? Então o período orbital do satélite A ao quadrado é igual a essa constante vezes o período orbital, não, o semi-eixo maior ao cubo desse satélite. Né? Divido essa equação pela outra, então posso cancelar. Se eu dividir isso, né, por isso daqui, né, eu mantenho a igualdade e eu posso cancelar essas constantes. Daí eu não preciso mais da massa de ninguém. Certo? Se eu tenho esses dados, não preciso mais da massa. Aí eu vou isolar o período orbital, que é o que eu quero, né? Enquanto os períodos orbitais, isso. Vou isolar o período orbital, né? Então eu sei, tirando a raiz aqui, né, a raiz quadrada, eu sei que o período orbital do satélite A é igual ao período orbital de Caronte vezes esse termo aqui, cujos dados eu já tenho. Né? Eu sei que o semi-eixo maior do A é 48 mil quilômetros e eu sei que o semi-eixo maior de Caronte é de 19.600. Substituo esses valores, os valores que eu tenho, ponho na maquininha, chego a um período orbital de 24,49 dias. Certo? Se eu fizer a mesma coisa, exatamente o mesmo procedimento, só que com os dados do satélite B, eu vou chegar num período orbital de 37,70 dias. E isso segue a terceira lei de Kepler. Né? O que a terceira lei de Kepler fala? Que o período orbital, quanto maior for o semi-eixo maior vai ser o período orbital. Certo? Então, como o satélite B está mais distante de Plutão, ele também, a gente espera que ele também tenha um período orbital maior. Ok? Próximo, vamos lá.
essa aqui é uma questão bem chatinha da prova da OBA, né? Uma prova preparatória para a Olimpíada Internacional de Astronomia, né? Então é uma prova com um nível bem mais profundo, né? Um nível bem maior do que as provas em geral da Olimpíada Brasileira mesmo, tá? Então vamos lá, um astronauta encontra-se sobre um pequeno corpo do Sistema Solar com uma densidade igual à densidade média da Terra. Ao saltar na vertical, ele acaba por escapar da atração gravitacional do corpo. Na Terra, com o mesmo impulso, ele não conseguiria saltar mais do que 30 centímetros. Determine um limite superior para o raio desse corpo, supondo esférico. Então é uma questão sobre velocidade de escape. Vamos desenhar isso aqui. Então nós temos um objeto qualquer, um sujeito qualquer, né, que vai saltar verticalmente, vai saltar a partir de objetos do Sistema Solar. Então a gente está comparando aqui o que acontece quando ele faz isso na Terra e o que acontece quando ele faz isso num pequeno corpo. Pode ser um asteroide, por exemplo. Que mais? Então vamos lá. Na Terra, o que a gente tem? Usando o princípio de conservação da energia. Energia inicial igual a energia final. Né? Então, o que isso diz? Que a energia cinética no instante inicial mais a potencial inicial tem que ser igual também à soma da cinética e potencial nos instantes finais, da minha análise. Tá? Então, eu sei aqui que a energia cinética inicial ela é dada pela velocidade com qual esse sujeito vai pular, certo? Mas a energia potencial, se eu considerar que a superfície da Terra é o meu sistema, o meu ponto de referência, energia potencial zero. Né? Energia potencial zero, tá? Altura zero, posso usar essa expressão aqui, né? Também bem conhecida da física do ensino médio. Enquanto que lá em cima, né? Então esse sujeito pula, né? E depois ele retorna ao chão. Tá? Ele chega até uma altura de 30 centímetros na Terra, né? Fazendo isso. Então, a hora que ele está lá em cima, a velocidade dele é zero. Tá? Ele está lá em cima, no maior ponto, a velocidade dele é zero, para depois ele começar a cair de volta. Então, lá em cima, a velocidade zero, então a energia cinética final, zero. Só tem energia potencial dada por essa expressãozinha simplificada aqui da Terra, mgh. Certo? Corto m com m, não preciso da massa do sujeito. Né? E eu sei que a velocidade desse sujeito ao quadrado é igual a 2 vezes GH. Então, passo ele para lá. Certo? Vamos usar esse valor de V ao quadrado. Agora, na situação que ele está pulando a partir desse asteroide, a partir desse objeto do Sistema Solar. Se ele escapa, né, da atração gravitacional desse asteroide, quer dizer que a velocidade dele é pelo menos igual à velocidade de escape. Então, o que eu quero é achar a velocidade de escape desse corpo. Né? E a velocidade de escape eu sei que tem essa forma. Né? Raiz de 2 vezes g, a massa do corpo, sobre o raio desse corpo. Né? Supondo esférico. Tudo bem? Então, vamos lá. Vamos substituir isso aqui. Se eu elevar essas coisas ao quadrado, eu sei que a velocidade de escape ao quadrado é igual a isso. Tá? E a velocidade ao quadrado do exemplo da Terra anterior, eu sei que é 2 vezes GH, Gzinho, né? O Gzinho é a aceleração, Gzinho é a aceleração gravitacional na Terra. A aceleração, né, dada pela força da gravidade. Isso tem o valor de 9,81 metros por segundo ao quadrado. Certo? Enquanto que o Gzão é a constante gravitacional universal. Tudo bem esse passo, pessoal? Cancelo 2, né? Cancelo 2. O que eu quero é o raio desse corpo, o raio desse objeto. Então eu passo ele para lá multiplicando, passo esse Gzinho, Hzinho para cá, dividindo. E eu sei que a massa de um objeto aqui, esse exercício é bem chatinho mesmo, tá, pessoal? A massa do objeto é igual à densidade dele vezes o volume que ele tem. Isso pela própria definição de densidade. Né? A densidade, simbolizada aqui pela letra grega ρ, é igual a massa sobre o volume, certo? Então, a massa é igual a densidade vezes o volume. É essa relação que eu estou usando aqui. Estou substituindo a massa do corpo pela densidade. E eu sei que a densidade desse objeto aqui é igual à densidade média da Terra. Né? Qual que é a densidade média da Terra? Mesma coisa, a densidade média da Terra é a massa
da Terra dividido pelo volume da Terra, né? Assumindo a Terra como uma forma perfeitamente esférica, tá? Qual que é a expressão do volume de uma esfera? Deixa eu colocar aqui em cima, né? O volume de uma esfera é dada pela geometria espacial por esse valor, 4/3 de πr ao cubo, certo? Então é isso que eu estou substituindo aqui. Então, massa da Terra vezes o volume da Terra. O volume desse corpo é 4π, o raio do corpo ao cubo, dividido por 3. Essa expressão que eu estou usando. E aqui eu vou fazer a mesma coisa, né? Então eu vou expandir o volume da Terra, ó, 4π, raio da Terra ao cubo, sobre 3. E aí eu consigo cancelar 3 com 3, 4π com 4π. Daí me sobra essa expressão aqui. O que eu fiz agora? Eu vou isolar esse raio do corpo aqui, passando, né, esse termo para cá, dividindo. Então eu cancelo esse cubo, fica só com o raio ao quadrado, né? Cancelo um desses termos do raio. Passo de novo Gzinho, Hzinho para lá, passo o Gzão para lá, passo o M para lá, passo o raio da Terra para lá. Fica com essa expressão. E daí é só tirar a raiz, certo? Então o raio desse asteroide é dado pela raiz desses termos aqui. Agora eu tenho que substituir os valores, né? Se eu pegar os dados que esse problema obviamente me passou, né? Então eu tenho o raio da Terra, a massa da Terra, o Gzinho, a altura, né, associado ao Hzinho, a altura dada pela situação anterior, né? Seriam os 30 centímetros da situação anterior, e a constante gravitacional universal, né? O Gzão. Se eu substituo esses valores, eu chego nesse valor aqui, né? Em metros, ou seja, esse valor aqui aproximado em quilômetros. Então, esse corpo ele vai ter 1,38 quilômetros de raio, né? Supondo ele esférico. Que mais? Mais um aí. Um planeta como Júpiter foi descoberto em órbita circular ao redor da estrela HD, blá blá blá, a uma distância igual a 1/9 da distância de Mercúrio ao Sol e com período orbital de 3,09 dias. Qual é a massa da estrela e qual a velocidade orbital desse planeta, né? A distância de Mercúrio ao Sol ela é dada. Então nós temos o Sol, Mercúrio e tal. Aqui é um dado, né? Então essa daqui é o semi-eixo maior da órbita de Mercúrio. Então 1/9 disso vai dar esse valor. Então esse daqui é o semi-eixo maior da órbita desse planeta que foi encontrado. Período orbital em dias. Quero converter tudo para sistema internacional, então vou converter em segundos, né? Aplico os fatores de conversão aqui. Um dia tem 24 horas, uma hora tem 3.600 segundos, faço essa conta, me dá esse valor de segundos. Aí é só aplicar, de novo, na terceira lei de Kepler, né? Numa forma genérica, aproximada, né? Com a aproximação de que a massa maior é bem maior, né, do que a massa menor. Aí o que eu quero é a massa, né? A massa dessa estrela. Então eu vou isolar esse termo aqui. Então passo esse termo para lá e passo todo o resto para cá. Então fica com esses valores, né? Agora só substituir, né? Substituindo esses valores que a gente tem aqui, a gente chega nessa expressão. Eu posso comparar isso daqui com a massa do Sol, a massa solar, né? Que é bastante útil a gente fazer essa relação, dividindo, né, pela massa solar. A massa do Sol também é dada, 1,99 vezes 10 a 30, esse valor vai dar 1,11, né? Então, eu posso dizer que essa estrela ela tem uma massa 1,11 vezes maior do que a massa do Sol. Tá aqui. E qual é o período orbital? Bom, se eu estou dizendo que a órbita dele é circular no enunciado, então vou usar a expressão para a minha velocidade circular. A velocidade orbital, raiz de gm sobre o semi-eixo maior, sobre a distância, né? Também, de novo, substituo os valores, chego numa velocidade orbital dessa daí, né? Que é igual a 151 km por segundo, né? Aqui é um exemplo de uma aplicação bem interessante da terceira lei de Kepler, quando a gente tem,
né, a distância e o período orbital e quer achar as massas envolvidas as coisas. Então é uma das maneiras que a gente tem para calcular massa de objetos que estão longe da gente, massa de estrelas, massa de planetas, essas coisas a gente pode usar a terceira lei de Kepler. Último exercício aqui, também uma questão do Young e Friedman, modificada. Espaçonave Helios B possui uma velocidade de 71 km por segundo quando estava a 4,3 vezes 10 a 7 km do Sol. Prove que ela não estava em uma órbita circular ao redor do Sol. Prove que sua órbita em torno do Sol é fechada, portanto elíptica. E determine o semi-eixo maior da órbita dessa espaçonave. Tá? Aqui, vamos lá. Para eu provar que não é uma órbita circular, simplesmente preciso calcular qual seria a órbita circular e ver que elas são diferentes. Né? Então é isso que eu vou fazer. Velocidade circular dada por essa expressão. Vou lá, substituo, né, os dados que eu tenho. Né? Aqui, de novo, constante gravitacional, massa do Sol, que eu tenho. E aqui, a distância que essa espaçonave está em metros. Né? Aqui ele está em quilômetros, aqui está em metros. Por isso, a diferença aqui na potência de 10. Faço a conta lá na maquininha, tenho essa velocidade em quilômetros por segundo, dá 55,6 km por segundo. Reparem que a velocidade que ela tem, de 71 km por segundo, não é maior do que essa velocidade aqui. Tá? Só a gente precisa saber se ela é maior a ponto dela escapar da atração gravitacional ou não. Tá? Para ela escapar da força gravitacional do Sol, ela teria que ter pelo menos a velocidade de escape. Né? Então, para eu provar que a órbita ao redor do Sol é fechada, eu tenho que provar que esta velocidade aqui é menor do que a velocidade de escape. Né? Então, vamos calcular a velocidade de escape, né? Dada por essa expressão que nós vimos. Né? Mesma coisa, substituo os valores, né? Chego nessa velocidade. Então, para escapar do Sol, a gente teria que ter uma velocidade de escape, né? A essa distância, a gente teria que ter uma velocidade de escape de 78,6 km por segundo, maior do que a velocidade que ela está. Então, se a velocidade que a espaçonave está é menor do que a velocidade de escape, então ela ainda está presa ao campo gravitacional do Sol. Tá? Se ela ainda está presa e não é circular, então ela só pode ser uma órbita elíptica. Né? Se ela é uma órbita elíptica, ela tem um semi-eixo maior diferente do menor. Então vamos calcular o semi-eixo maior, utilizando agora a expressão para velocidade genérica em qualquer ponto da órbita dela. Tá? Então, velocidade igual a raiz de gm vezes esse termo aqui. O que eu quero é isolar o azinho. Né? Então, elevo tudo ao quadrado e vou isolando. Né? Passo gm para o outro lado aqui dividindo, né? Fico com esse termo. Aí eu isolo o 1 sobre A, passo esse 1 sobre A para cá mudando o sinal, passo tudo isso aqui para cá mudando o sinal, fica essa expressão. Aí eu vou calcular como está aqui, né? Substituo esses valores, o valor da velocidade, o valor do gm, substituo isso nessa forma. Substituo também a distância que ela está, né? Essa distância que ele me deu. E ponho lá na maquininha e me chego nesse valor. Isso é o valor para 1 sobre A. Então, para eu achar o valor de A, eu simplesmente pego o inverso disso, né? Faço 1 sobre isso aqui, me dá um valor de 1,17 vezes 10 a 11 metros. Isso daqui dá, em unidades astronômicas, um valor igual a 0,78 unidades astronômicas. É o semi-eixo maior da órbita dessa espaçonave. Ok? Bom, pessoal, foi isso. Eu acho que de leis de Kepler aqui para a Olimpíada Brasileira de Astronomia, acho que era isso. Não vejo muito mais o que ser cobrado. Lembrar do enunciado das leis, lembrar das fórmulas de distância, das fórmulas de velocidade, lembrar que eu posso ter órbitas fechadas, órbitas abertas, dependendo da velocidade que esse objeto estiver, comparando, obviamente, com a velocidade circular e a velocidade de escape, que tem aí fórmulas bem parecidas. Certo? Então, é isso daí. Né? Muita atenção no enunciado, cuidado com sinais e boa prova.